Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você que está aqui no Instagram. Boa tarde para você que está aqui conosco nessa plataforma digital maravilhosa que é o Instagram e que é o YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento, né? Aqui nessa tarde, onde a gente quer conversar, quer ficar com você, quer lhe trazer informações e quer principalmente, né? Contigo, ver o que está acontecendo, quais são as coisas que a gente precisa estar tomando aí já, né? Posicionamento agora para 2021. 2021 chegou, tá, gente? Então, para você que está aqui no YouTube, está abrindo essa live nesse momento pela primeira vez, eu sou Maria Viana, moro aqui na cidade de Santos, tá? Sou casada, tenho 2 filhas. E para você que está sempre aqui comigo, né, no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que vai passar depois, você que vai estar chegando aqui, você que já está aqui comigo, é um prazer estar sempre com vocês aqui, tá bom? E cada vez mais a gente vai se posicionando e cada vez mais a gente vai falando para ti. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e todos os outros, porque a gente já vem fazendo aqui, né, um número enorme já de lives com assuntos que dizem respeito à nossa saúde, que dizem respeito à nossa imunidade, que dizem respeito a quando você quer acelerar um metabolismo teu do jeito que ele está, mas você não está gostando e você também quer ter um posicionamento ali melhor até do teu próprio corpo, tá bom? Hoje, né, eu quero dizer e falar com você, tenho te chamado tanto, né, pra gente vir aqui, né, chamar as mulheres maravilhosas, as mulheres que estão em casa, as mulheres que gostam e as mulheres que até nem gostam tanto de estar em casa. Então hoje o assunto vai ser mais para você. Ai, Maria, então esse assunto não vai ser legal porque não é para mim? Não, muitas das vezes não é o dono da casa só, é a dona da casa, é o conjunto, é o pai, é a mãe, às vezes é o avô ou a avó quem está ali por dono da casa. E hoje eu quero falar com vocês exatamente do nosso futuro. E o que é o nosso futuro? O nosso futuro é nossos jovens, as nossas crianças, né? E a gente vem ali em 2020 já meio assim, né? Desafiante, né? Um 2020 ali cheio de muitos desafios que a gente, graças a Deus, conseguiu vencer, né? Quem está aqui comigo nessa live foi porque conseguiu vencer, concorda, gente? Então, o que é que vai ser, o que é que está sendo tratado, como é que, além de jogo político, né, jogo de interesse, como é que está sendo tratado a volta às aulas, né? E como sempre eu quero falar com vocês também sobre essa imunidade de você estar cuidando. Eu trago tanto sempre os assuntos com vocês. O que é que eu digo para vocês? A gente precisa fazer tudo de dentro para fora. A gente precisa fazer tudo do nosso entorno. É pertinho da gente que a gente começa a agir. Como é que eu vou começar a agir? Com imunidade e com as medidas preventivas para que os meus filhos ou os meus netos ou alguém, né, meu, que é meu sobrinho, alguém que eu cuido, voltem a essas aulas. Como é que está sendo tratado esse assunto? As autoridades que querem, alguns que querem voltar imediatamente, né, já era para voltar agora em 1º de fevereiro, outros que são totalmente contra, os profissionais muito contra, porque eles tiveram ano passado com alunos nas classes e viram que tudo aquilo que se fala não é metade da realidade. Então a escola está preparada, a escola recebeu aí kits de higienização, recebeu sabonete líquido, recebeu tapete higienizante para esses alunos só entrarem na escola depois que higienizarem os pés, receberam álcool em gel, a escola recebeu tudo. Tem escola que não recebeu nem papel higiênico direito, não recebeu papel toalha para aquelas crianças estarem se higienizando e tendo como se cuidar. Então a gente tem ali também aquele todo o aparato, criança não pega com facilidade, criança o vírus não gosta muito dela. Por quê? Porque ela não transmite direito, porque ela não tem os mesmos sintomas que os outros. Só que, onde é que entra a nossa responsabilidade? A criança pode não pegar tanto, a criança pode não ter tanto problema, só que na casa dessa criança, existem pessoas de risco?
Existem pessoas que já têm problema, ou existem pessoas idosas, então não é apenas essas crianças. Agora a gente está vendo, né? A gente está vendo principalmente a segunda bagaceira que está vindo aí com esses mutantes, com essas variantes. A gente ainda não sabe como isso vai se definir, mas o governo e tantos outros precisam se posicionar, precisam mostrar que estão no comando. Não, a gente vai colocar essas crianças e a gente vai ver como é que o organismo dessas crianças reagem para poder a gente estar estudando. Ou seja, o que ia acontecer, ninguém tem responsabilidade com isso. Mas, se acontecer, a gente vai saber como agir nos próximos. Tá, beleza. Mas que isso não seja obrigado, assim como não foi o ano passado, né? Então, que aquele sistema híbrido, que eles possam estar voltando. Eu mando se eu quiser, eu mando se eu concordar, e a escola vai ter que dar, né, para quem quiser ir lá ou para quem estiver em casa. Gente, o que é para um jovem, o que é para um filho, o que é para uma criança, às vezes perder ali conteúdo ou perder algum tempo de escola, se mais tarde ele pode recuperar isso. Agora, o que é para uma criança, o que é para um jovem, ele ou perder a vida ou ele saber que alguém de dentro de casa perdeu a vida porque ele mesmo, porque foi obrigado, entre aspas, mas ele foi obrigado a ir trazer essa doença para dentro de casa. Então, a gente fica, né? Não é que eu sou totalmente contra, nem também sou totalmente a favor. Eu só acho que, às vezes, o governo, né, que é aquilo que muitas das vezes eu chamo tanto, subo nas tamancas aqui, às vezes me irrito, falo duro com vocês. Por quê? Porque eu tenho chamado sempre para a gente agir a partir da gente. É do nosso entorno, né? O professor Técio, né, tá aí, aproveitava saudar vocês que acabaram de chegar também, tá? A Adriana, a Marlene, a Jo, né? Jo é um amor, né? A Josane estava aí no Rio Grande do Norte passeando. Então a gente pode estar fazendo tudo, desde que faça com responsabilidade. E o professor Técio, como biólogo, ele também um dia nas lives falou aqui, não é que criança não está morrendo. Criança está morrendo sim, é só não ter quem cuide, é só não ter quem... Eles não têm muita noção. Então tem muita gente pensando que porque você pegou uma vez, você não vai ter mais problema. Eu me preocupo e eu quis trazer esse tema para vocês exatamente porque a gente só fala de imunidade. Mas eu falo de imunidade para você adquirir essa imunidade, se blindar completamente, mas é tudo a partir de você. E muitas das vezes a gente quer ficar esperando exatamente isso, o governo chegar, você não concorda que o teu filho saia de dentro de casa, o governo diz agora ele vai ter que ir. E aí onde entra o teu direito? E aí onde entra a tua vontade de você querer deixar o teu filho? Não, não sou obrigada. Ou então se eu quero, eu não tenho com quem deixar. Às vezes ele está correndo mais risco sozinho em casa do que não sei o que. Eu sou da turma que quero que leve. Mas deixa esse direito, tá? Então eu estava estudando, isso vem me incomodando, né? Porque as aulas estão se aproximando. Aqui para o estado de São Paulo, porque eu sei que tem muitas pessoas aí de outros estados, aqui para o estado de São Paulo, as aulas iriam começar agora dia 1º de fevereiro, independente de que fase tivesse. Tá? Independente, ela podia estar verde, azul, laranja, amarela, vermelha, não interessa. A gente ia ter que estar nas aulas presenciais e a gente ia ter que se virar, e mesmo que tivesse um sistema híbridozinho, mas você ia ter que estar lá com teus filhos, e aí começa aquele problema todo lá de Manaus, e começa os números aqui também aumentarem demais, e aí a gente vai ter agora 1h da tarde, o nosso governador volta atrás, né, empurra as aulas um pouquinho mais lá para frente, e aí é onde eu faço aquela chamada para vocês têm mesmo acompanhado, vocês têm visto, não, eu não tenho filho, mas você pode ter alguém muito perto de você. Você pode ter alguém, filha, você pode ter alguém muito próximo, você pode ter pessoas aí que você não estão com orientação, né? Não estão com orientação nenhuma. Então, por não estarem orientadas, essas pessoas talvez nem entendam ou estejam também com informação demais, né? Estejam pensando que o mundo está se acabando. Gente, eu tenho feito o tempo todo com vocês o quê? Vamos levar a sério, vamos levar com respeito as medidas que a gente tem de segurança, que já estão aqui ao nosso alcance. A maneira de como a gente está usando as máscaras, a água com sabão, o álcool em gel, a prevenção toda que a gente tem que fazer, mas levar com seriedade, conseguir colocar na cabeça do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho, que aquilo ali não é porque ele está com aquilo que ele pode se jogar também em cima dos outros. É dar conscientização. E essa conscientização tem que partir de mim.
e dos meus, para poder depois a gente estar levando, tá? Então eu queria estar falando exatamente isso com vocês, porque a gente teve um 2020 ali com as escolas fechadas por mais de 7 meses, né? E a incerteza dessas voltas às aulas agora, que seria dia 1º, já foi mudada ali para dia 8, mas com certeza entre janeiro e março elas vão acontecer. Então a gente já tinha, eu não sei se os outros estados mudaram, mas a gente já tinha 15 estados ali com plano definido aqui para o retorno dos alunos acontecerem lá no ambiente escolar, acontecer mesmo já agora no comecinho de fevereiro, tá? Então no começo de fevereiro, essas crianças não voltando, porque pode ser que mudem algumas coisas, né? Pode ser porque já começaram a mudar. Então, se o governo aqui que é assim, né, como os Estados Unidos abraça, todo mundo abraça atrás. São Paulo faz, a maioria também vai fazendo atrás, vai baseado ali, vai fazendo por ali. Então, 15 redes públicas aqui do estado e do país também já iam funcionar. Alguns não estavam querendo, né, alguns não estavam querendo ainda, mas em geral vai acontecer, entre janeiro e março vai estar acontecendo. Apenas o Amapá, o Pará, né, de outros tantos estados é que ainda está ali com o pé muito atrás. Por quê? Porque para lá, para eles também a situação, quando acontece algo, gente, é que nem Manaus, essas regiões não é como aqui em São Paulo. Só que São Paulo também ele já está ali, ó, com um número muito feio de casos. Por que é que você acha que o governador voltou atrás hoje? Tá? Então, quando a gente vem aqui pensando nessas mudanças, pensando que vão levar as minhas filhas para a escola, eu querendo ou não, qual tem sido a minha preocupação de cuidar delas? Porque eles só estão voltando atrás, o coronavírus está crescendo demais, né? Está acontecendo uma explosão de novo. Então, essas aulas voltando, a maioria dos estados querem que aconteça naquele formato que a gente pegou ano passado, né? Com o formato híbrido, que é quando mescla as atividades lá e as atividades também em casa. Então, eles vão ter que disponibilizar o material que foi dado nas aulas presenciais para também quem não está presencial. Tá? Dando prioridade a estudantes de determinadas séries. Por quê? Porque tem estudantes que requerem mais atenção. Vai ter criancinhas entrando, sendo introduzidas agora nas salas de aula. Vai ter berçário que já vai ter que começar. Esses aí são bebezinhos, são crianças que vão ser cuidadas, mas também vão chegar aqueles que precisam estar estudando mesmo para estar desenvolvendo o seu intelecto. E aí como é que vai ser? Se as aulas só vão ser em casa, que tipo de material vai ser disponibilizado para os pais acompanharem, para os pais estarem em comum acordo com as escolas, para agora, no comecinho de fevereiro, saberem, gente, não deixem ficar dúvida não. Vão à reunião sim, vão saber o que é que a escola vai dar para vocês, qual a segurança que o teu filho vai ter, o que é que a escola disponibiliza, mesmo que seja em casa. Então essa escola e esses pais precisam estar realmente em parceria. Esse não é o momento de ficarem, né, que a escola está errada, que o pai não está cumprindo com o que tem que cumprir. Esse é um momento da história do mundo que a gente está vivendo diferente. Agora não é apenas uma rotina, não é apenas a volta às aulas normalmente. Esse era um período em que a gente estava voltando às aulas após o descanso das crianças. Não, agora é um período em que a gente está voltando às aulas cheio de apreensão, sem saber o que pode acontecer, sem saber se o teu filho pode ir dali mesmo e ele não retornar. Por conta de ter ido. Pode ser que o teu filho, por não ter ido, ele não aprenda nada porque você não teve tempo de estar junto com ele para se desenvolver. Você está entendendo que o assunto é delicado? Eu não estou nem querendo colocar os interesses de política de A ou B que quer que comece e de outro que não quer que comece. Aqui em Santos está tudo preparado, as escolas particulares, a rede municipal, está tudo para começar agora no dia 1º. Como o governador do estado já disse que é dia 8, então eu não posso mais dizer quando é que vai ser. Né? Pelos particulares, a partir do dia 1º já pode. E dizem que as escolas já estão todas montadas. Cada criança vai receber um kit, vai ter tudo montado. Gente, é exatamente agora, nesse começo, que a gente tem que estar no presencial para ver, tanto para apoiar esses professores, né? Porque imagina, qual a escola que você conhece que não tem ali um grande número de professores que passam dos 60 anos? Então essas criaturas, elas também vão estar expostas a essas crianças e a esses jovens que têm ali uma imunidade mais alta, mas talvez eles não. A maioria deles, aqueles que estão esperando para se aposentar, já tem até algumas patologias. Então, se disser assim, não, vamos pegar agora a rede pública, a rede estadual, ou até mesmo a rede particular, e vamos tirar os professores acima de 60, vai ficar muita coisa, será? Tem muita
muita gente nova? Tem, mas tem muita gente que está ali esperando para se aposentar. E aí, nessa hora que você mescla tudo, você mescla a criança, você mescla o jovem, você mescla o adulto porque está dando aula para ele, e você vem e mescla o corona aí pelo meio. Você vem e coloca um vírus que está aí, pode estar circulando em qualquer lugar. Então, é nesse tipo de coisa que eu quero que vocês não atentem apenas para o que o governo está dizendo. E aqui mesmo, para a gente em São Paulo, a gente vai, filho, atuar. Agora, ele voltou atrás por quê? Voltou atrás por causa da pandemia. Aumentou demais os casos aqui, né? Então, como tem acontecido demais, as atividades nas áreas, como eles falam, né, nas fases vermelha e laranja, voltam a ser desse jeito. O estado de São Paulo hoje, ele está, para você ter uma ideia, eu peguei alguns dados, por que é que o nosso governador voltou atrás? Todos os leitos de UTI contabilizados, 71% das unidades de terapia intensiva já estão ocupadas por Covid, tá? Na Grande São Paulo, 71,1%. Ontem, era 13.807 pessoas internadas, 7.000 em enfermaria, 6.000 em UTI. A média de novos casos está em 11.645 por dia. São aqui no estado de São Paulo quase 12.000 casos por dia. Você pode me garantir? Não entra por causa das crianças que estão na escola e por causa dos adultos que estão indo para lá e para cá, né? Como é que fica? Você já pensou? Os pais não podem ir, então vai ser restrito, os pais também não podem estar indo para lá e para cá, não podem estar indo muito tempo, porque para mais adulto não está entrando nessas escolas. Mas o próprio adulto já é o professor. O professor não dá aula só numa escola, o professor não dá aula só numa sala. Então, se Deus o livre, ele saiu, pegou dinheiro, ele vai contaminando todos. Vai ser disponibilizado, eu esqueci como é o nome daquele protetor do rosto, né? Que você protege os olhos e protege o rosto. Não protege as vias respiratórias, mas ali você vai usar a tua máscara, tá? Beleza, será mesmo que essa criatura vai aguentar ficar daquele jeito 6 horas por dia, 4, 5 horas, ou sei lá quantas horas com aquilo? Quem me garante? Às vezes, você sai, vai para algum lugar e você já fica, né, ali pensando, nossa, eu não vejo a hora de sair disso aqui. Então você vai para algum lugar, você fica lá 1 hora, 2 horas, você já está em agonia. Por quê? Porque você quer ter o respiro. Nós estamos falando de pessoas que vão estar, vai deixar mesas separadas, vai deixar pessoas separadas, mas nós estamos falando de pessoas que vão estar falando praticamente o tempo todo. Como é que o professor dá aula? Não é falando não, né? Na maioria escrevendo, não sei como é que eles vão se adaptar agora. Eu só sei que é um risco que a gente vai estar correndo, né? Então, por causa de tudo isso, hoje, agora, 1 hora da tarde, gente, tô vendo tudo para a gente estar aqui falando das aulas que começariam agora, dia 1º. 1 hora da tarde, o meu governador veio e disse, não, a gente, pela quantidade de casos que está acontecendo no estado, a gente vai adiar por mais 1 semana. Como é que a gente fica sabendo desses casos? Sempre com atraso. Ele nunca é real. Porque quando vem, você faz o teste e você vai saber se testou positivo ou não. Quando? Quando é que isso ainda vai ser divulgado? Então, se ele me dá mais, já ia ser agora. Nós já estamos no dia 22. Se ele me dá aqui esse restante desses dias e me dá mais 8, ele está dando pelo menos o tempo desse povo que se contaminou hoje, 14 dias. Tá? Só que quem se contaminar daqui para frente, ainda vai estar na mesma contaminação, porque dia 8 a gente já vai começar. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, e quero que vocês reflitam comigo. Quando o carnaval acontece, que as aulas só começam em março, o mundo se acaba? Não, é porque todo mundo vai sambar. Não, mas o Brasil só pega depois do carnaval. E por que é que agora a gente tem que estar pegando criança? É criança que é mais resistente? Mas essas crianças aprendem com professores, que não são mais tão crianças. Tanto eles estão correndo risco, como as crianças que estão indo para lá e estão voltando, então pode estar trazendo qualquer coisa para dentro de casa. Eu vou ter que estar muito atenta para as minhas filhas irem, né? E eu em oração entregar a Deus para que tudo dê certo, e quando chegar eu já começar a despir ali na porta. Todos os dias vai ter que fazer isso, todos os dias vai ter que estar com esses cuidados. Por quê? Porque você não sabe o que é que elas estão trazendo. E Deus ajude e permita que nem as minhas, nem as suas, nem os seus, nem os de ninguém tenha que passar isso. E eles podem realmente passar e não sentir nada, só que quem está em casa vai estar correndo o mesmo risco.
E é uma coisa que não está no meu controle nem no teu. O que é que está no meu controle e está no teu? Tudo aquilo que a gente vem falando ali, gente, o tempo todo. Se cuida, abra os seus olhos, comece a prestar atenção nas coisas que você faz para você e para os seus. Comece a se fortalecer. Você vai ver que cada vez mais a gente precisa estar em unidade, a gente precisa andar junto, mas cada vez mais você tem que puxar a autorresponsabilidade de tudo. Como nunca na vida, você vai ter que ser forte. Vai ter que parar com aquela história de... como é que os nossos ancestrais eram? Eles cansavam, eles se decepcionavam, eles tinham que lutar pela vida todo dia. A gente só quer agora as coisas moídas na nossa mão. Todo mundo é responsável por alguma coisa que dá errado para você, mas a gente nunca é responsável por nada. Dá para entender o que eu estou falando? Então é por conta disso, por conta dessas escolas, que praticamente todos os lugares, tá? Passou 8 de fevereiro, não vai demorar muito. Para atendimento dos estudantes, a gente precisa ter muitas atividades online. Então o que é que você fez para incentivar o teu filho, o teu sobrinho, alguém que você tinha, que você já conhecia, o ano passado, para ele não ter ficado com uma mágoa, para ele não ter ficado com uma nota ruim, para ele não ter ficado com um bloqueio? Essa primeira semana de fevereiro, filho, não tem jeito. Com as aulas acontecendo ou não, as escolas já vão estar abertas, vai ser adaptação, vai ser ali para os professores, né, irem se adaptando. Então, mesmo que alguns lugares, como aqui em São Paulo, já não vai ser mais dia 1º, vai ser dia 8, não tem história. Dia 1º, o professor já tem que estar lá, já tem que estar se adaptando, já tem que estar fazendo, já tem que estar acontecendo. E depois, esse é o tempo que eu quero que você vá. Eu estou preocupada e eu fui atrás das notícias do meu estado, da minha cidade. Eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você entenda, que você cada vez mais vá buscar informação. Informação não é só do site, não são só as que você vai ver na televisão, não. Eu quero que você vá na sua escola, na escola do seu filho, na escola do seu neto, vá ver com seus olhos, vá conversar com os professores, com os diretores, vá sentir o clima, vá ser amigo dessa turma, para que você possa cada vez mais trabalhar em conjunto. E se possível for, você pode até não concordar com o que eu vou lhe dizer, mas se possível for e as minhas conseguirem ficar em casa, eu vou dar glória a Deus. Por quê? Porque dá para estudar de casa, dá para cuidar mais um pouquinho, dá para deixar a vida acontecer. O que é que um jovem, o que é que uma criança, o que é que você não pode fazer por eles, para eles estarem correndo esse risco ou eles estarem trazendo esse risco? Não, Maria, vai ser obrigado, vai ter que ter revezamento, vai ter que fazer o sistema híbrido para ninguém colapsar lá na sala, mas a gente vai colocar tal dia tantos, tal dia tantos. Se não tiver jeito, as minhas vai. Porque todas as maneiras que tiverem, forem possíveis para eu deixá-las em casa, tenha certeza absoluta que eu vou deixar. Mas Maria, você mesmo não é quem diz que a gente tem que sair e construir o mundo? É. E eu construo o meu mundo cuidando primeiro delas, dando segurança para elas, e saindo com segurança, e chegando com segurança, e educando. Tirei uma, né, que já estava, a mais velha ainda tem, mas elas são alérgicas, gente. É o pessoal da turma de risco. Então, a mais velha ainda tem, além dos problemas respiratórios, ainda tem problema de pele. Esse verão aqui é de estourar, de lascar. Então, essa eu ainda não tirei de dentro de casa. Seja bem-vinda, Marilene. Mas, a mais nova, eu já estou tirando ela para... Ela trabalha, faz a parte dela na igreja, ela serve, é coroinha. Então, eu falei para quem era responsável, faz uma vez por semana para ela ir. Exatamente para já ir se acostumando, para já ir saindo, para já ir mais devagar, com muito cuidado, com todo dia de semana que não é muito cheio, para ir se acostumando. Diferente de você todos os dias colocar o teu filho para ir lá passar, sei lá, 3, 4 horas. Crianças, eles vão, daqui a pouco eles se esquecem que estão correndo algum risco, vão estar conversando, vão estar um em cima do outro mesmo. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, a gente como pai, a gente como tio, como avô, como pessoa responsável por eles, que a gente tome conta, tá? Que a gente dê conta dessas crianças, porque nós somos responsáveis pela vida deles. E por a gente ser responsável pela vida deles, a gente também tem que fazer eles progredirem dentro do estudo deles, se associe de verdade ao professor deles.
Saiba, veja quantas faltas ele pode ter, veja tudo. Por quê? Porque no dia que o teu filho, você vê que a imunidade dele está um pouquinho mais baixinha, você não coloca ele em risco. Para você estar com essas crianças à vontade, com esses jovens à vontade, a gente tem falado tanto aqui de imunidade. O que é que você tem feito de melhoras na alimentação dele? Talvez até de estar dando alguma vitamina para ele, de você estar vendo como é que ele vai poder reagir. Não, Maria, tá tudo normal. Até quando o governo chega e diz, agora eles vão ter que ir. Você, olha, meu filho vive aí gripando toda hora. Se o teu filho vive gripando toda hora, você imagina o que é que pode acontecer com qualquer um outro vírus que seja mais perigoso. Tá? Então, aqui em Santos, graças a Deus, também, né, o pau está comendo. Por quê? Porque o Sindicato dos Servidores Municipais e Estatutários daqui da cidade, o Sindeste, eles estão em luta para não voltarem. Então, esses professores, eles não querem voltar. Por que eles não querem voltar? Porque o planejamento ainda não está certo. É exatamente por causa do número de casos que tem aumentado também aqui na cidade, que ele não quer. Então, foi anunciado sexta-feira que tem que vir, que tem que fazer, que não sei o quê, mas a Baixada Santista, eles não estão. Nós estamos vivendo fase vermelha, ou seja, tudo fecha após as 20 horas no final de semana. Se a gente está nessa fase, é porque as coisas não estão muito boas, né? Então, como toda situação, eles também não estão querendo. Aqui em São Paulo, se o governo não tivesse voltado atrás, os sindicatos aí de São Paulo também iam entrar em greve hoje reclamando. Então, eles não foram à greve porque ele voltou atrás para não deixar. Eles não queriam, pelo governo já era para estar fazendo. Só que veio o número de casos muito grande, mas veio também o sindicato professor, do mesmo jeito que eu estou aqui falando, que eu tenho o direito de defender a vida da minha filha, o professor tem o direito de querer defender a vida dele. Então, a pessoa, é como eu estou te falando, você vai ver no número de professores das escolas, a quantidade de pessoas que já é de idade, tá? Então, poxa, vai dar aula em casa, vai fazer alguma coisa, ou então espera para março. Carnaval, se carnaval fosse só cair em março, as aulas só voltam depois de carnaval. Então, qual o problema? Segura mais um mês, ninguém, não, mas aí vai se perder algum conteúdo. Mais fácil perder um conteúdo do que você perder um filho. Do que você perder o professor, porque pegou também de algum filho, o filho ficou, o professor foi, tá? Então, como a gente sempre trago algumas informações e vendo a importância dessa situação, é que eu quis estar aqui enchendo o saco de vocês novamente. Prestem atenção, se cuidem, se valorizem, amem os seus. Cuidem a partir do momento que você bota a comida no fogo. Cuide a partir do momento que você, quando chega, tira aquela roupa. Quando vai embora, você vê como é que vai, tá? Então, você tem que fazer por onde essa imunidade deles subirem, né? E sobre essa situação toda aí de pandemia, né? Das autoridades, do que está acontecendo, como você precisa se posicionar, né? Acompanhe todo o processo escolar da escola do seu filho. Acompanhe isso. Veja, comece agora, as escolas, ainda que não voltem, que as particulares pode ser que queira voltar aqui no dia 1º, que é o caso das minhas, né? Se disser dia 1º vai voltar, gente, a primeira tá lá sentada para assistir a aula sou eu, porque elas não vão ainda dia 1º, quem vai lá sou eu, vou ver como é que é, vou ver como é que tá, e de qualquer maneira, se não for, então, tem direito a quantas faltas? 25% da quantidade de presença, 25% eu posso tirar, então eu vou tirar exatamente agora no começo. Problema, tá? Então é aquela história, cada um cuida dos seus como deve, porque cada um vai ter aquilo que fez por merecer. Então prestem atenção, façam por merecer a felicidade que vocês podem estar cavando e plantando agora. Maria, a gente tem que mandar, então orienta, senta, conversa, olha no olho, mostra o perigo, faz tudo o que tiver de ser feito, tá? Converse direitinho, seu filho ele só precisa entender que ele precisa ir e voltar sem se colocar em risco, nem colocar em risco aqueles que você também é da família dele, tá? Garanta meios de aumentar essa imunidade dele, é mesmo com a alimentação, tá? É com a super proteção que você dá, desde que você começa a dar comida para ele. Então, desde que você começa a dar uns chazinhos para ele, desde que você começa a não deixar, às vezes, tomar aquela friagem, tanta coisa que você pode estar fazendo, então faça pelo teu filho, para quando você precisar mandá-lo para lá, ele está com imunidade boa. Maria, como é que eu vou... As minhas suplementam, filho, só lamento, então as minhas suplementam. Vai precisar sair, agora é que suplementa mesmo, agora é que vai. Quais são as vitaminas que precisa? Tu já tá de olho na comida e tu ainda coloca aquilo ali na suplementação delas, tá? Então, para não dizer, né, que não falei das flores, para não dizer que vim aqui e não deixei pelo menos, né, aquela dica bônus, vamos falar um pouquinho da nossa alimentação saudável?
Qual é a recomendação básica, tá? Para alimentação saudável? Que você aumente a sua imunidade. Você deva considerar a variedade que coloca no teu prato. Então, quanto mais você variar, quanto mais você combinar verduras, legumes, frutas, carboidratos, alimentos com alto teor de fibra, algumas proteínas também, faça uma refeição rica em proteínas, rica nos teus nutrientes, para que você não adquira nenhuma doença. E a doença hoje é aquela que a gente não quer nem ver. Ou seja, faça tudo isso, coma direitinho diariamente, preste muita atenção na alimentação que você está dando, principalmente para eles. Não coma nada em excesso, não torne forte, não aumente o peso deles, não aumente o seu peso. Já basta esse tempo todo que ficaram trancados, comendo muita bobagem, comendo muito fast food, ficando às vezes até obeso, tá? Porque isso vai trazer a possibilidade deles adoecerem com mais facilidade. Ensine eles a comerem devagar, mastigar bem o alimento. O próprio organismo vai se encarregar da quantidade que ele precisa. Para quê? Para que essa criatura não pegue peso a mais. Quando a criatura pega peso a mais, ela vai ficar lá mais mole, ela vai ficar lá mais, sei lá, gente. Você colocou gordura para dentro do teu corpo, você começa a colocar muitas doenças, tá? Quais as fontes de vitamina que você tem que estar com elas agora no talo, em alta? Vitamina A, o complexo B, a vitamina C, a vitamina D, o zinco. Se você tiver com esse grupo de vitaminas dentro de você, tá muito bom. Ai, Maria, mas você vai me falar de novo de vitamina? Você vai falar de novo de suplemento? É o que eu mais falo na vida, é o que eu mais faço na vida. E quando alguém não pode, e quando alguém não tem tempo para estar cozinhando direito, eis-me aqui, Senhor, é para isso mesmo, é para você já ter eles na sua mão e você poder com facilidade, num gole de água, você já ter tudo isso, tá? Para mim, a facilidade da vida é exatamente isso. Louvado seja Deus, o homem que descobriu que o suplemento foi feito. Por quê? Porque o alimento já não estava mais trazendo a quantidade de nutrientes que o meu corpo precisa, tá? Mas para também você não ficar sem nada, para você não ficar sem a informação e também usufruir desta informação. Você nunca você vai poder me acusar de chegar aqui e não deixar nada para você. Não pega nada aqui quem não quer. Tá? Então, onde é que eu vou encontrar as fontes de vitamina A, Maria, para me dar agora para os meus peloquinhos, para os meus meninos maiorzinhos? Como é que eu vou cuidar dessas criaturas? Então, você começa a consumir na sua casa fígado, gema de ovo, os olhos de peixe, cenoura, espinafre, manga, mamão. São todos eles boas fontes de vitamina A e todos esses que eu te citei contêm carotenoides, que é exatamente o que a gente mais precisa. São as substâncias que o organismo vão transformar na vitamina A que o teu corpo vai precisar. E as vitaminas B, as melhores que você vai precisar para estar levando a tua imunidade no talo. Eu chego para vocês aqui, eu apresento nas quintas-feiras eu apresento para vocês um complexo que vem com 8 vitaminas, que foi feito exatamente para a imunidade ficar no talo. Maria, mas eu ainda prefiro colocar ela na panela. Pois muito bem, faz isso aí com as vitaminas A. Vai buscar o B6, tá? A vitamina do complexo B6 no fígado, que você já tinha visto ali que ele também contém vitamina A, na banana, no frango cozido, no amendoim, na lentilha, nas castanhas, na melancia e no espinafre. Dá para você sustentar alguma coisa dessas? O que você tem que entender é que não adianta você comer só vitamina B6. Eu comi só vitamina A, tá? Vai ficar com carência das outras. Rever a live de ontem, tá? Eu não posso ficar aqui repetindo e lhe enjoando o tempo todo. Tô com alguma dificuldade de entender, volta nas outras lives. Eu preciso estar com essa vitamina também, a vitamina B9, que é mais um complexo do complexo B. Então, o que é que ela é? Ela é o ácido fólico. Você pode estar na vitamina B9 conseguindo isso nos vegetais folhosos, né? E vísceras ou miúdos. Então, você vai estar conseguindo nos vegetais de folhas e você também pode estar conseguindo nos miúdos das coisas, nas vísceras. Para quem come fígado, moela, né? As coisas, as vísceras mesmo dos animais, tá? Só que elas devem ser consumidas com moderação, porque elas também aumenta o teu colesterol. Então, como você às vezes pode estar gostando apenas do paladar, pode estar dando um tiro na tua colatra, né? Então, além dos miúdos também, isso é muito ruim para o ácido úrico. Então, eu posso gostar do paladar e comer comida de verdade, então eu posso comer muito e hoje eu vou estar bem alimentado. Não, é por isso que quando a gente chega aqui e paga sapo e fala para você, eu chego aqui e tomo como se estivesse comendo 18 sardinhas,
meio quilo de salmão selvagem, eu estou comendo quase meio quilo das castanhas, tudo junto, tudo concentrado num lugar só. Só que tudo na quantidade certa para aquele dia, para aquele momento, tá? Então a indústria já fez isso para você. E a vitamina C, gente, não pode faltar vitamina C para essas criaturinhas agora, tá? Onde é que eu vou encontrar, Maria? Acerola, caju, mexerica, pimentão amarelo, pimentão vermelho, as goiabas, mamão papaya, mamão formosa e a manga, tá? Se você conseguir, se você se lembrar, se o seu bolso couber, para você estar pegando tudo isso aí orgânico, louvado seja Deus. Por quê? Porque senão você vai estar gastando o seu rico dinheirinho também nessas coisas e você vai estar trazendo também alguns itens extra. Então você vai estar trazendo ali também muito agrotóxico, tá? Você vai estar trazendo ali muito defensivo que já entrou ali naquela comida. Não era o que você estava procurando, mas infelizmente é o que você também está trazendo. Por quê? Porque já não depende mais de você. Já não depende mais de você, você comprou. Só que quem entregou, quem cultivou, precisou usar aqueles tipos de coisa. Então você vai ter como estar encontrando essas vitaminas, a vitamina A, a vitamina do complexo B, você vai ter como encontrar a vitamina C. Não se esqueça, se o seu bolsinho conseguir pegar os orgânicos, maravilha. Mas Maria, e onde eu vou encontrar a minha fonte de vitamina D? Onde eu vou pegar essa fonte de vitamina D aí? Você pode estar nas carnes, peixes e frutos do mar, no salmão, na sardinha, no marisco, no ovo, no leite, no fígado e nos queijos. O que você não pode é querer ter um complexo sadio hoje para estar mandando seus filhos sem você estar pensando nessas vitaminas. Maria, está faltando ainda alguma coisa, porque quando alguém vai no médico e está com sua imunidade baixa, quando ele já se ferrou porque ele pegou Covid, o médico não manda ele sair de lá sem ele tomar zinco. Beleza? Quando você entra num complexo, quando você entra para você pegar alguma coisa, você já vai levando ali tudo completo. Mas Maria, eu continuo ainda querendo fazer a minha rica comidinha. Então você presta atenção onde você está gastando o seu dinheiro. Onde é que eu vou encontrar zinco, Maria? As fontes de zinco você vai encontrar feijão, nas castanhas de caju, nas sementes de melancia, que a gente é tão bobo, né? Que a gente não aproveita a casca, a gente não aproveita a semente. Então aproveite, quando você estiver comendo, você pega pelo menos umas 5 daquelas sementinhas, mastiga e come junto. Por quê? Porque é riquíssimo em zinco. No amendoim, no leite integral, na gema do ovo, na semente de linhaça e no chocolate amargo. Quantas vezes vocês viram aqui que o ovo foi citado, gente? Uma coisa tão barata, uma coisa tão legal, uma coisa que não engorda. Ai, Maria, mas aí só come ovo quem é pobre. Isso aí foi um preconceito que foi criado em cima do pobre do ovo, que é para exatamente pobre, né? Ele se ferra, ele quer, porque rico sabe que ele é bom, ele não come, ele não levanta de manhã sem fazer os ovos mexidos dele, tá? Por que é que tu vai em qualquer restaurante, tu vai em qualquer navio, tu vai em qualquer hotel, de manhã tem ovos mexidos? Tu nunca prestou atenção na tua vida? Agora o pobre, ele não quer comer o ovo porque é coisa de pobre. Coisa de pobre é tudo aqui, ó. Tá? A cabeça do pobre é exatamente aqui. É aqui onde ele começa a se ferrar. E é aqui onde ele começa a achar que ele é grande demais e ele não presta atenção nem mesmo no que ele está pondo para dentro, no veneno que ele está pondo. E quando ele põe veneno para dentro, gente, ele não está cuidando, tirando só a saúde dele, não. Ele está tirando a saúde também dos descendentes dele, tá? E quando ele também não presta atenção nem mesmo no que ele está pondo para dentro, também no intelectual dele, ele também está ferrando com os descendentes dele do mesmo jeito. Porque além dele estar passando um genes ruim para frente, talvez não afete o filho dele, mas vai afetar o neto dele. Ele também vai estar criando crenças limitantes que talvez não afetem o filho dele, mas vai afetar o neto dele. Mas dificilmente você vai se alimentar, seja intelectualmente ou seja no modo alimentar. Você se alimente de coisa ruim, ou seja, no teu modo espiritual para você. Talvez você não tenha o tombo, mas você está fazendo uma pista para aqueles seus andarem só se ferrando. Então, às vezes, você vem na tua linhagem e você olha ali e fala assim, caramba, por que as minhas coisas são tão difíceis? Eu faço tudo para acertar, porque os teus ancestrais já deixaram buracos demais. Agora está na tua mão recusar ou não, é você quem tem que modificar para você não passar essa mesma estrada esburacada para os seus. Eu morro, eu mato, eu faço tudo pelos meus descendentes. Tem certeza? Você acha mesmo que fazer tudo é você sair de manhã, trabalhar, chegar de noite? Menino pior, você já está dando dinheiro na mão dele para ele comprar uma bala, para ele botar, sei lá, para ele fazer o que ele quiser?
Você acha que isso é fazer tudo? Você acha mesmo que fazer tudo não é você imaginar que a qualquer momento você pode sair desse mundo para outro, para um lugar melhor? Que tipo de cidadãozinho você está deixando? Que tipo de mulher você está formando? Você está realmente formando aquela mulher para ser respeitada? Para ela saber o valor que ela tem e ela dizer assim, não senhor, eu encontrei hoje, eu estou procurando um homem para ser o meu parceiro, porque eu conheci um homem dentro da minha casa. Então a referência que eu tenho de homem era o meu pai. Ou será que ela vai dizer exatamente isso? Eu não quero ver nenhum homem na minha frente, porque a referência de homem que eu tenho é a do meu pai. Como é que você pode estar matando esses teus descendentes? E como é que você, num momento como esse aqui, em que é muito sério, em um momento em que você vai estar pegando os teus descendentes, as pessoas que você tem que cuidar, como é que você está entregando elas para o estado ou para o município, sem às vezes você se dar o trabalho de ir lá na sala de aula, conversar com o diretor, conversar e saber dele como amigo, tá? Você não adianta você chegar lá com a espada, nem um revólver na mão, querendo exigir do professor, querendo exigir de um diretor, para eles te darem aquilo que você acha que é obrigação deles. Porque talvez eles não tenham recebido. Eles também estão ali cumprindo ordem, seja do governador, seja do diretor, seja sei lá de quem for. Eles vão ter que se virar nos 30, como se viraram o ano passado. Pessoas, gente, que como eu, não sou professora, tá? Mas como eu, que não gostava de nada na internet, pessoas que chegaram a deprimir porque de um momento para o outro, as salas de aulas que elas tinham, que eles tinham, pessoas já um pouquinho ali na idade, tiveram que se virar como se fosse um adolescente para dar conta das coisas na internet. Pessoas que tiveram, tem alguém ensinando, tem alguém ensinando nada, gente. Tem alguém ensinando nada? Eu tenho amigas, né? Porque eu, graças a Deus, as professoras das minhas filhas, a gente nunca teve problema nenhum. Graças a Deus, tá? Nunca fui de guardar nada, se tiver algum problema resolvo, se tiver não tem problema nenhum. Então eu tive professores anteriores delas, que eu tive que aqui, para você achar engraçado, eu tive que tratar mesmo com meus suplementos para tirar aquela pessoa do marasmo, tirar aquela pessoa da estafa mental que ela estava, da agonia que aquela pessoa estava, por não conseguir entregar o que tinha que entregar. E aí a gente senta e a gente traz e a gente bota no colo e mostra que tudo chega como um desafio para você vencer, que aquele é o momento. E hoje, graças a Deus, a gente tem mais uma amiga, mais uma amizade mais fortalecida. E essa pessoa teve que pagar professor particular para aprender, para poder colocar as aulas em dia. Então hoje, se disser isso, era com pouquinho. E hoje, se disser assim, não, você vai ter que dar aqui em sistema híbrido, é aqui e ali. Você acha que esses professores vão receber a mais por isso? Eles vão conseguir muito mais trabalho, muito mais estresse, muito mais problema. Então seja amigo daqueles que estão formando os seus. Não espere que eles formem realmente o cidadão, porque os maiores formadores deles, os educadores, são os pais. Os catequistas são os pais. Quem é que vai dar o fundamento, seja ele religioso, ou seja ele para ele ser um grande cidadão, o caráter, a moral, a ética, é você. Mas nesse momento a gente está um trio que precisa estar unido. A gente precisa estar unido, os filhos com os pais. Os filhos, os pais e os professores, que é a escola, tá? Quando eu falo para você o professor, eu estou falando aqui de todo mundo. Você precisa estar aqui, uno, trino, os três, como se fosse uma pessoa só. Para quê? Para que no final desse ano e no final de outras décadas, alguém vai contar essa história nossa. Como é que você, como pai, reagiu? Como é que o seu filho aprendeu? Não, deixei para lá, tanto faz, eu vejo aí alguns pais, tá? Eu não sou a melhor das mães, mas graças a Deus eu não tenho problema com minhas filhas. Eu posso não ser a melhor das mães, só que você pode não ter as filhas que eu tenho, né? Então, se eu tenho as minhas filhas, que me possibilitam ser mãe do jeito que eu sou, mas você pode ter filhos que precisem de atenção e você precisa ser melhor do que o que eu sou. Eu praticamente, gente, não dou atenção às minhas não, porque eu falo para elas é o seguinte, eu não estudo mais não, bem. Quero alguma coisa, vou aqui, ó, ver se tá bom. Mas procura o Google. Google aqui, papai Google resolve tudo. E não copia e cola, não. Porque aquilo que já está lá, está lá. Agora eu quero ver, com a base que tem lá, sair de dentro de você para você entregar ao teu professor. Tá? Então você tem uma base onde pesquisar. Mas o trabalho é você que vai fazer, então é o seu trabalho.
A partir do momento que você pega e você introduz em você, você já tem que repassar com a sua cara, com a sua assinatura. E as minhas aprenderam, foi assim desde cedo, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês fiquem com os filhos de vocês no colo, na palma da mão, com cuidado, com muito cuidado, gente. Porque a gente não pode negligenciar, a gente não pode achar que a gente já sabe tudo desse vírus, ou que os vírus estão aí, ó, não tem mais problema. Você pode nunca mais ver o seu filho, você pode nunca mais ver o seu neto, ou um filho pode trazer e matar um avô, matar, sei lá. Então, se tiver de ser que a gente não controla, a gente controla o que vai acontecer aqui, a partir de nós, no nosso colo, tá? Então, é a partir da tua casa, a partir da tua alimentação, a partir do que você vai colocar para eles dentro de casa. Para vocês, a gente já tem falado demais, e você que vai estar passando aqui, essa única vez, entenda, existem outros materiais onde a gente vem destrinchando todos os tipos de vitamina, que falta que ela faz, onde você encontra, e como hoje também você tem ali, ó, você tem ali onde você vai encontrar as básicas, aquelas que você não pode deixar de ter de maneira nenhuma. Ou você tem porque você está suplementando, ou você tem porque você vai botar na sua panela. E eu vou, para encerrar, para a gente já se encaminhar para os finais, só repetir para você não deixar de ter. Maria, pelo amor de Deus, onde é que eu vou encontrar as vitaminas, já que eu não quero comprar? Eu não quero comprar vitamina, eu não quero comprar sais minerais. Onde é que eu vou encontrar essas vitaminas? Quais os alimentos que tem? Então você vai estar ali, você não pode deixar de estar consumindo vitamina A, vitamina B6, B9, vitamina C, vitamina D e zinco, tá? Então se você tiver com essas 5, você vai estar muito bem. Maria, onde é que eu vou achar? Você vai estar no fígado, na banana, no frango, no amendoim. Você pode estar comendo as vísceras dos animais, tá? Que ele é riquíssimo em vitamina B9. Você pode estar nas vitaminas C, gente, é o que mais a gente consome, sabe? Tá? Então laranja, caju, mamão papaya, o mamão formosa. Ah, eu só tenho manga, tudo bem, eu não tenho nada disso. Tem pimentão, coma. Procure, faça uma pesquisa onde está a vitamina tal, qual o alimento que tem. Então, para você, pelo menos, pegar o seu dinheiro e gastar direitinho. A vitamina D, carne, peixe, fruto do mar, no fígado, tá? Nos queijos você também vai encontrar. E o zinco, que não pode deixar de faltar por nada, nos feijões, na castanha de caju, nas sementes da melancia, não é na melancia, tá? Mas na semente da melancia, no leite integral, na gema do ovo e na farinha da linhaça, tá bom? Então, se vocês fizerem isso, eu, pelo menos, eu vou ter a certeza absoluta. Quando eu abro uma live aqui, eu trago alguma coisa para você, é porque eu já faço. É porque eu já quero para os meus, tá? E se eu quero alguma coisa que é boa para os meus, eu quero que isso também seja repassado. E quero que vocês aprendam exatamente isso. O que é que você vai aprender? Aquilo que você aprendeu aqui, você vai repassar. Você vai repassar para o teu filho, para a tua filha, para o teu vizinho, para o teu primo. Você vai repassar. Você vai conversar. Maria, o povo não quer escutar nada, não. Grite, então. Grite, mas faça a sua parte. Não deixe ninguém se perder com algo que você poderia fazer. Então faça, tá? Faça porque o Senhor me quis aqui, o Senhor te quer aí. Se a gente não partiu ainda e se a gente não foi nessa levada aí, que tá todo mundo indo, é porque a gente tem aqui que cumprir a nossa missão. Então que você descubra ela, que uma delas tenha certeza absoluta. Cada um de vocês tem uma grande missão na vida um do outro. Na vida um do outro. Então quando você dedica aqui um tempo, e Maria, eu não tenho tempo para nada, tempo é prioridade. Você não tem tempo para nada, então começa a dedicar tempo para os outros. Pronto, você dedica tempo para os outros e aí você começa a aprender tudo de novo e vai ver o valor que cada um tem. Tá bom, meu povo, meus lindos, meus maravilhosos, vocês aqui do YouTube, pode curtir, compartilhar, faz esse material chegar. Patrocina, tá, gente? Não sai dinheiro do seu bolso, sai apenas o dedinho para você usar. Beijo!